Reflita comigo e tente ser sincero. Onde você procuraria um cristão ou cristãs praticantes num domingo? Dentro de um culto, dentro de uma missa, junto a seus familiares e amigos, ou participando ativamente de uma tentativa violenta de golpe de Estado contra a democracia do país? E uma pessoa trabalhadora do ramo da estética, cabeleireira, onde você buscaria encontrar essa pessoa num sábado, que é o dia de maior movimento, trabalhando até tarde no salão ou acampada a quase 1.000 quilômetros de distância de casa, no meio de seus comparsas tramando um golpe no dia seguinte? E se essa pessoa fosse mãe de família zelosa e que trabalha na famigerada escala 6x1, ou seja, só tem um dia na semana, o domingo, para estar com os filhos? Ela teria esse dia como sagrado para dar atenção para os seus filhos, ou deixaria seus filhos nas mãos de terceiros para participar de baderna e bandalheira para tentar impor uma ditadura no Brasil que sacrificaria a vida de milhares de outras famílias, com perseguições, com miséria, desolação, com o fim de todas as liberdades no Brasil, como essa moça aqui propôs ao aceitar participar dessa tentativa de golpe promovida pelo seu Jair Bolsonaro e seus comparsas? Eu pergunto isso porque as justificativas que o Bolsonaro anda usando para tentar minimizar os crimes gravíssimos que essa moça cometeu, tentando reduzi-los ao simples ato de vandalismo de uma estátua com o seu batom, como justificando que ela é cristã, que ela é mãe de família, ela é muito trabalhadora. Mas se ela fosse tão cristã quanto ele está dizendo, ela estaria num culto, estaria numa missa, e não participando de quebra-quebra a 1.000 quilômetros de distância da casa dela. Se ela fosse realmente empenhada, trabalhadora, ela estaria no salão, e não acampada na porta de um quartel, tramando os passos para um golpe violento que agrediu família, agrediu policiais, colocou a vida de pessoas em risco no Brasil, que se tivesse sucesso ia colocar milhões de brasileiros sob vigilância perpétua. E se ela fosse uma mãe zelosa, provavelmente ela não teria abandonado seus filhos no único dia de descanso que ela tem para estar com eles, para participar de quebra-quebra bem longe de casa. E não se limita a isso não, é bem provável que ela e tantos outros não ficaram só nesse vai e vem aí de ir para Brasília participar endossar a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Essas pessoas também ficaram 2 meses acampadas em porta de quartel. Pois é, você acha que uma pessoa que é realmente trabalhadora, uma pessoa que é realmente religiosa, que cuida dos filhos, abandona tudo por 2 meses para ficar morando numa espécie de favela em porta de quartel para ficar adulando o político que não estava nem aí para o Brasil? Pois é esse tipo de gente que agora está sendo vendida como santinha e que está sendo condenada por 5 crimes, e não só pelo crime de vandalismo, que é o menor deles. Gente que estava ali para dar resguardo em tarefas muito bem definidas para gente que estava praticando outras situações, como violência, como por exemplo tentaram matar uma guarda lá na base do espancamento, do linchamento, como tinha muita gente no meio deles armado para um conflito armado e ter sangria e justificar uma GLO ali. Portanto, de santo ali não tinha ninguém. Portanto, cair nessa esparrela de querer minimizar, falar que é uma vítima, como o Bolsonaro adora falar, coitada, os filhos dela, 2 filhinhos, põe até a foto para explorar a imagem das crianças, 2 filhinhos vão ficar órfãos durante o período que ela está presa. É mentira, porque não existe, primeiro, órfão de mãe viva. Segundo, se o Bolsonaro se preocupasse mesmo com órfãos de verdade no Brasil, ele não teria feito toda aquela patifaria, ele, seus filhos e comparsas, ao longo da Covid, elevando de 200 mil a estimativa de mortos no Brasil por conta da doença para 700 mil. Mais de 500 mil de brasileiros a mais perderam a vida e deixaram para trás cerca de 113 mil órfãos. Órfãos de verdade, muitos deles de pai e mãe que não perderam todas as suas referências porque o sujeito resolveu virar o garoto propaganda dos laboratórios de cloroquina, que lucraram como nunca com a desgraça, graças às mentiras desse cara. Porque esse cara tentou comprar vacina cobrando propina de $1 por dose. Lembrando que o Brasil chegou a comprar quase meio bilhão de doses, ou seja, ele teria conseguido aí amealhar
500 milhões de dólares só em propina na vacina, o que daria hoje 3 bilhões de reais se ele tivesse tido sucesso. E como não teve, ficou que a coisa vazou, porque os funcionários públicos decentes do Brasil não deixaram ele dar esse tipo de golpe, começou a difamar até vacina e com isso ampliou o número de mortes. Aliás, a difamação que esse sujeito, que de repente virou defensor dos direitos humanos, faz até hoje, a militância que ele faz até hoje contra a vacina, é responsável pelo retorno de muitas doenças, em especial sobre as nossas crianças, sobre muitos idosos que estão morrendo aí toda vez que tem uma onda de frio, porque não se vacina mais com as vacinas, por exemplo, da gripe, com medo de botar um chip chinês, como se ele não andasse com um chip 24 horas pendurada nele através de seus celulares. Portanto, não caia no discurso farsesco e minimizante de que essa aqui é só uma vítima, mãe de família que estava ali sem querer, sem saber o que estava fazendo em Brasília. Sabiam muito bem. Quem viu essa gente ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, e principalmente de maneira mais intensa a partir do momento que ele perdeu a eleição, sempre com faixas e implorando por intervenção militar, por golpe de Estado, por AI-5, Ato Institucional número 5, que foi aquele que suprimiu todas as liberdades no Brasil, dando poderes ditatoriais aos militares. Essa gente sabia muito bem, ninguém sai falando em AI-5 sem saber do que está falando. Defendiam ditadura sobre os outros, mas quando o golpe, o crime deu errado, agora não querem pagar pelo crime que cometeram. Aliás, falam tanto em anistia, mas anistia é para gente arrependida. Até na igreja, se eles realmente fossem cristãos como falam, sabe que o perdão só vem através do arrependimento. E você não encontra um só bolsonarista arrependido da tentativa de golpe. Aliás, o único arrependimento deles é o fato de não ter dado certo. Porque até hoje como aqueles 18 mil gados pingados que apareceram em Copacabana, continuam defendendo o golpe. Mas golpe sobre os outros, tortura sobre os outros, violência sobre os outros. Porque quando cai neles, aí tem que dar anistia. Aí eles querem impunidade. Não querem pagar pelos crimes que cometem. Olha aí o Bolsonaro, praticamente gabaritando o Código Penal inteiro, mas coitadinho, não quer pagar pelos crimes que praticou ao longo de sua vida pública. Pois aí praticou e supostamente continua praticando, porque o sujeito é inveterado, disseminador de mentiras, causando prejuízo para a maioria das pessoas e que na hora até de ajudar essas pessoas, vamos ser sinceros, nunca esticou a mão. Quando deu errado o golpe, a primeira conversa dele e dos filhos era chamar gente como essa moça aqui de arruaceira, falar que eram infiltrados do PT. E se eram infiltrados do PT, que se dane essas pessoas. Quando ele recebeu 17 milhões de reais em Pix dos bolsonaristas, falando que era para pagar contas e multas que ele acumulou enquanto presidente, porque supostamente estaria sendo perseguido e não teve que pagar nenhuma, ele pegou todo o dinheiro e aplicou no mercado financeiro, mas até hoje não deu um centavo para ajudar a gente, tirar a gente como essa moça aqui da cadeia, colocando bons advogados, pelo menos para amenizar as penas dela. Não, é só discurso. Eles usaram essas pessoas como escudo para o golpe, ou seja, como sua infantaria do golpe, e quando deu errado, abandonou elas já há 2 anos na cadeia, e agora de novo tenta usar o drama delas como escudo, porque não está nem um pouco preocupado com elas, está usando elas para poder ver se ameniza a barra dele para sair da cadeia, tentando criar um clima que só tinha gente inocente lá. E de inocente essa gente não tem nada. A gente tem que parar com essa mania de achar que o sujeito que se diz cidadão de bem, só porque paga imposto, pode fazer o que quer. Não, amigo. Até bandido paga imposto, até criança paga imposto. Não tem nada que você consuma no Brasil que já não venha com a carga tributária em cima. Portanto, imposto é algo universal e é sua obrigação pagar. Aliás, essa gente é tão idiota, tão nojenta, que ainda é a favor de que o pobre pague uma quota maior para cobrir a parte do rico que não vinha pagando a sua parte no imposto de renda. E você, o que pensa a respeito? Você continua achando que são vítimas da situação, que não sabiam o que estão fazendo? Ou você agora entendeu que esse papo de que é um cristão, trabalhador, mãe de família, é só desculpa para gente com uma intenção e que foi lá com um objetivo muito claro, impor uma ditadura no Brasil para tirar a sua liberdade, para tirar as suas oportunidades de vida que começaram a surgir depois que a gente tirou esse pessoal do poder.
Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. Toda vez que alguém vier vender essa gente, Clezão como Santinho, esfrega na cara dele, isso aqui de Santinho não tinha nenhum lá não. E o Clezão morreu porque já era um sujeito que tinha problema no coração e morreria dentro da cadeia ou fora dela.